Qual módulo você deve usar para um Pioneer ou um Bravox, ou dois Pioneers ou dois Bravox? Qual o módulo certo para seu sistema aí? Não sei. Nesse vídeo aqui vamos explicar várias coisas para você sobre o módulo certo para você usar, se vai faltar alimentação, se vai clipar seu módulo. Tenho certeza que nesse vídeo vai ajudar você. Mas antes de começar esse conteúdo top aqui, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e também sempre dê um gostei para o YouTube recomendar vídeos para você. Se você não está recebendo notificação, é sinal que você não está dando like. Não adianta ser inscrito, o YouTube não recomenda mais. O segredo é você dar um like para o YouTube recomendar vídeos. É assim mesmo, né? Fazer o que, né? Então vamos lá para esse conteúdo top. Se você quiser comprar pendrive atualizado, o link aqui na descrição. Chama a gente no WhatsApp aí, compra um pendrive top para ser o final de ano aí, começo de ano vai ser top. Então vamos lá, esse conteúdo aqui mostrar várias formas aqui de você usar o seu amplificador no seu Pioneer, certo? Vamos lá. E o primeiro grave aqui, vamos simular aqui um Pioneer, você tem um subwoofer de 350 RMS, né? Muita gente que tem um Pioneer aí de 350, vejo muito nos sons descritos, toca demais. E esse gravão aqui é bonito, viu? Bicho, é top, papai. Ele tem de 4 ohms, né? Tem essa questão de bobina. Sempre quando você for comprar um Pioneer, um grave subwoofer, se ele tiver bobina dupla, isso aqui acho que não tem, né? Isso aqui não tem. Pronto, ele aqui é de 4 ohms, né? Sempre procure saber dessa questão de bobina dupla, né? Para você não comprar errado. Às vezes, se você comprar diferente, pode ser que venha só 2 ohms. Você tem que comprar um amplificador de 2 ohms. Às vezes é de 4, como isso aqui. Isso aqui não é bobina dupla. Mas aí você me pergunta, Raylan, qual amplificador devo usar num Pioneer aqui de 350 RMS? No caso, ele em programas musicais, sempre veja essa questão de programas musicais, né? É a potência que aguenta mais. Ele vai mandar aí o dobro da potência de 350, que vai ser 750, né? Então sempre procura um modo bem maior. Aí você me pergunta, eu devo comprar um modo de 700? Compra logo aí um módulo aí de 1200. Compra logo, cara. Eu botei um grave aí de subwoofer, né? Deixando bem claro. Tem um grave subwoofer, botei o dobro da potência, mais bateria, mais fonte, né? Ele pedia só 100, eu botei 150. E ainda o módulo clipou. É impressionante isso. O pessoal sempre me fala, vai lá, subwoofer é um bicho que consome muita energia. Então sempre deixa um modo bem maior, tá entendendo, gente? O dobro, no mínimo o dobro da potência para você usar. Aí muita gente diz, não, eu uso aqui não é nem o dobro, é menos e toca legal. Vai tocar de boa, vai tocar de boa. Mas não vai ter aquela pressão mesmo forte como você deveria usar o seu grave, tá entendendo? Toca, você pode botar uma pilha, o alto-falante vai mexer. O negócio é tocar com pressão. Outra coisa que eu vejo o pessoal também reclamando muito é que os Pioneer de hoje eles não tá com a mesma durabilidade, né? O 306, se eu não me engano, o pessoal falava muito do 306. Isso aqui é 3.000 e tarará. Isso que o 306 e o 307 antigo é um dos melhores, né? Mas voltando aqui ao assunto do amplificador, eu botaria um modo de 1200 aqui nesse modo a 4 ohms, viu? Compra um modo a 4 ohms para esse grave aqui, certo? Se tiver um grave aí de 350 RMS, que sempre tem que respeitar o dobro da potência, que dá 700, bota logo um de 1000 RMS aí, a 4 ohms, um canal, viu? Deixando claro que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, viu? Vai ser um vídeo bem completo para você sair daqui fera no assunto. Aí se você tiver um grave aí de 400 ms, mesmo jeito, bota um módulo aí de 4 ohms, né? Ou 2 ohms, depende do grave que você tiver. Bota um módulo aí de 1200 RMS no mínimo. Se você tiver um grave aí de 500, né, 500 RMS, como vocês sabem, o dobro da potência vai ser 1000. Então, bote aí um módulo de pelo menos 1000 RMS para seu Pioneer, né? Ou um Bravox, se você tiver um Bravox, use esse aqui. Esse aqui é top, cara. Esse aqui é um grave muito bonito. Engraçado que esses graves da Pioneer, eles são maneiros, né? Se você adquirir, se você nunca viu um Pioneer, quando você pegar um vídeo desse aqui, você vai ver como ele é muito maneiro. Esse aqui mesmo é de 4 ohms, como eu disse. Você tem que sempre procurar se ele tem bobina dupla para ver que a impedância bate, viu, gente? Aí você me diz, se eu tiver um grave aí de 600. 600, gente. Você também pode usar um modo de 1200 também, né? Aí você me diz, tudo é 1200, porque, como se diz, é o dobro da potência, né? No mínimo. Agora, né, como eu já falei algumas vezes em vídeos, se você tiver um grave de 500, de 600, que botar logo um de 3000, né, de 4 ohms. Se você for para um grave, por exemplo, usar o grave Shiver, um grave maior, um Vulcano, já tem um módulo grande, entendeu? Claro que tem que ver a questão da bateria, né, que você tem que bater bateria, alimentação. Um módulo desse aqui, de 3000, você tem que ter no mínimo aí 150 de bateria, tá entendendo? Um módulo desse aqui de 3000 tem que ter pelo menos 150 de bateria. Mas é o módulo que já fica, como se diz, numa potência maior. Se um dia você quiser usar um woofer, né? Um Vulcano, um Eros, né? O amarelinho, 3K3, já tem um modo grande. Se tiver um modo aí de 500 ou de 600 ms, um Pioneer. Aí você me diz, rapaz, é muita potência. Será que não queima meu grave? Será que não queima meu grave?
queimar, vai queimar se você aplicar muita potência. Para você ter um módulo assim grande como esse aqui, aí eu aconselho você sempre ir no profissional, viu? Vá no profissional para ele regular tudo certinho. Não é só botar a potência e mandar, não. Você tem que regular bem e tem que ter processador, viu? Tem que ter, como se diz, limiter ali para deixar tudo certo, viu? Não vá comprando um módulo de 3.000 RMS botando um grave de 500 não, logo mandando tudo não, porque na primeira tocada ele vai queimar, tá entendendo? Resumindo para você, quer comprar um grave de 500, de 600, um Pioneer, tem que ver a impedância 4x4, 4 ohms do grave, 4 ohms do amplificador. Se você quiser aproveitar depois, fazer um som maior com woofer, né, de 15 polegadas, usa de 18, já tem um módulo grande. Fica uma dica, se eu for fazer um som, eu vou botar um modo maior que eu posso aproveitar até em outro som, certo? Essa dica aqui é boa demais. E o modo que eu falei para vocês, que é de 1200, como se diz, você vai usar uma peça. Uma dica que eu dou para vocês é esse Vulcan aqui, né? Tem até um modo de 1200 a um canal, né? Ele tem de 1 ohms, 2 ohms, 4 ohms. Esse aqui tá dizendo, esse aqui tem como escolher 1 ohms e 2 ohms, né? Mas também tem ele de 4 ohms. Sempre procure a impedância certa para seu grave, certo, gente? Isso aqui de 1200 da Stetson. Mas procura um módulo aí de um canal. Bem importante falar isso, um canal a 4 ohms para dar certo para o seu grave, ou se você tiver um grave de 2 ohms, certo? Tem que ver a questão ali da bobina dupla, viu? Não se esqueça. Ah, comprar um amplificador, nem um grave errado não, para depois você ter que vender. Aí você me pergunta, né? Muita gente faz essa pergunta para mim. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês é baseado na pergunta de vocês, né? Muita gente me fez essa pergunta. Aí lá, se eu usar 2 Pioneers, né? Se eu for usar 2, qual modo devo usar? Por exemplo, se eu vou usar de 500 RMS. Compra logo um de 3.000, né? Compra logo um de 3.000 a 2 ohms, né? Que caso acerta ali, se você for usar 2 graves de 4 ohms, a impedância cai para 2 ohms. Bota um logo de 3.000, rapaz, fica top demais, papai. Aí você me diz, rapaz, eu podia botar um 1.200, pode botar. Você quer potência no som? Bote um de 3.000 e como eu falei para vocês aquela regra, regule bem. Não é só você botar e descer a lenha não, regule bem porque... Um exemplo, 2 Pioneer de 500, manda só 1.000, pede só 1.000 RMS, mas sempre tem aquela questão do dobro, bota logo 3.000, fica top. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Regulando bem o som, botando no limiter, vai ficar pesado. 2 Pioneers aí no seu som. Se for usar 3 Pioneers, a impedância também é mais ou menos 2. Você pode usar esse mesmo modo de 2 ohms, viu? Se for usar 4 Pioneers, aí já aconselho um modo maior, né? 4 Pioneer, a impedância cai para, se for os graves de 4 ohms, a impedância do módulo cai para 1 ohms, certo, gente? Esse é um vídeo completo aí. Se você não entendeu nada, é só voltar o vídeo um pouquinho que você vai entender. Estamos passando todas as informações para vocês sobre se você vai usar subwoofer. Essa regra também baseia também no woofer, né? Se você usar um TR-600, né? Você tem que ver a potência, aplicar o dobro da potência ali. Não é botar o dobro da potência mesmo ali forte, porque seu grave vai queimar. Mas sempre procurar um profissional com regular, vai de boa, vai tocando de boa ali. Se der queimado, você para. Você desce ali o level do seu som. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo aqui. Um vídeo bem simples, né? Um formato aí, como se diz, não na prática, mas na teoria. E essa teoria muita gente aplica no som. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. Qualquer pergunta aí, faça aqui. E se você tiver alguma sugestão de vídeo aí, comenta aqui embaixo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.